A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que alegria, que alegria. Mais uma classe. Hoje nós vamos entrar na quinta e na sexta trombeta, ou no quinto ou no sexto shofar. É importante vocês adicionarem a cultura cristã, evangélica, a palavra shofar. Que nós falamos trombeta, na Bíblia é shofar. Inclusive eu traduzi como shofar no Antigo Testamento, somente no Novo Testamento que eu fiquei assim em dúvida se eu colocava shofar ou trombeta, mas aí eu acabei colocando shofar ao lado da trombeta entre parênteses. Quero saudar a todos vocês, nosso irmão Jefferson Pagliarini, pastor Antônio Garcia Silva, pastor Antônio Garcia, filho, doutor Antônio Garcia, é graduado, graças a Deus. Nosso irmão Gilmar Lopes da Silva, Antônio Teixeira, Pai do Senhor Jesus. Pastor Antônio, a gente vai ter que dar um jeito de que nas taças a gente possa tê-lo aqui presente aqui na nossa sala. E eu já sei como é que nós vamos conseguir fazer isso. Fábio Fernandes, Fran Cruz, Jamerson Freire, pastor Antônio Garcia, pastor e doutor Antônio Garcia Filho, ele é o administrador geral do Seminário Osana. Dou glórias a Deus pela vida dele. Pastor Antônio Pereira, Sabrina Pinto, Thalia Cristina, pastor Bené da Unção, Tiago Cavalcante, Deison Luan, pastor Nadson Maia, graças a Deus, Matias Samuel, Neide Amorim, Gilmar Lopes da Silva, Ivani Gama, Maria Luísa, Pai do Senhor Jesus, pastor Gabriel Carvalho, Ivone Oliveira Ramos, essa turma de verde aí, todas são membros da família, são membros, já se fizeram membros. Dê seu like, dê seu gostei, coloque aí seu sinalzinho aí de que você está presente. Torne-se membro deste canal. Deus abençoe sua vida. Você já adquiriu a apostila? A primeira apostila que nós estamos usando como a base de todos os estudos que estamos fazendo aqui. Agora você tem a grande oportunidade. Já está livre, Mike? Já pode baixar? Você já pode baixar a segunda apostila, esta que está aqui. Segunda apostila, essa aqui. Ó. Esta aqui é a segunda apostila. A segunda apostila. Perdão? Esta apostila, aqui, ó, as 7 trombetas em ordem cronológica, ela é diferente da outra, porque a outra tem o trono de Deus. E aqui, essa tem as 2 oliveiras com o candeeiro. Ela é diferente, aqui tem os registros, né? Isso aqui você coloca o seu telefone aqui, a sua câmera, aí você vai ver os registros deste... Porque isso aqui é um livro. Isso aqui é um livro, né? Isso aqui é um livro. Aqui está à sua disposição, essa segunda apostila. Nessa apostila você vai ver tudo que nós já estudamos, os textos, né? E você tem a última parte que é... A última parte dessa apostila, que é exatamente a última parte dessa apostila, que é a cronologia que nós fizemos. Que é essa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Maico, dá para você colocar aí para eles, isso aqui? Para todo mundo ter? Igual você fez outro dia? Não, isso aqui é para todo mundo mesmo. Isso aqui eu queria dar para todo mundo. Isso aqui é o resumo de tudo. Isso aqui. Tá na apostila nova, mas eu quero dar para todo mundo, porque isso foi o que nós estudamos. Só vai escanear, né, Maico? O Maico está escaneando para todos vocês. Queremos de antemão falar para vocês agora, antes de nós entrarmos na aula, que no dia 15
15 a 19. 15, 16, 17, 18, 19. 5 dias em São Paulo. Em São Paulo. Na cidade do pastor Jorge. Indaiatuba, São Paulo. Que foi? Sim, foi Indaiatuba, que foi o melhor seminário de todos os tempos que nós tivemos. No dia 15, 16, 17, 18, 19, terminando domingo pela manhã, ao meio-dia. Dia 15, 16, 17, 18 de março do próximo mês, todos vocês estão convidados para participar do seminário presencial ao vivo. Presencial. Hoje ficou definido. Clemente Filho aí na sua cidade de Indaiatuba. Quero ver vocês aí, Bruna, Stephanie, seu esposo. Quero ver você aí, Patrícia, Fábio. Fábio, quero ver você ter coragem de você sair de lá, da tua França, entre aspas, que você fala que é França, para ir para Indaiatuba. Pastor Wagner. Perdão, irmãos. Tá na tela o banner do seminário. Já está na tela? Já. Está na tela aí a segunda apostila, né, Maico? Não? O que está na tela? Ah, o seminário de Hebreu já está feito? Mas eu não recebi ainda. Maico, pelo amor de Deus, está mais adiantado do que eu, rapaz. Aí está o banner do seminário de Hebreus. Os irmãos já imaginaram o que será o livro de Hebreus? Comparando com Levítico, comparando com Hebreus, comparando com Deuteronômio, comparando com os profetas menores, comparando com o sacerdócio de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, versículo por versículo, versículo por versículo, verso por verso. Viu? Olha aí, ó. Que maravilha, Michael. Dia 15 ao 19 de março desse próximo mês que nós vamos vir, já amanhã, a partir de amanhã, você já pode se inscrever, já pode começar a já se preparar economicamente. Você vai se inscrever ali, vai ter uma forma de pagamento, até 12 vezes para você pagar o seminário. O seminário será de manhã à tarde à noite, de manhã à tarde à noite, de manhã à tarde à noite. Começa, se não me falha a memória, na quarta-feira e termina no domingo. E 5 dos nossos alunos foram escolhidos também para participarem, ex-alunos que Deus está usando poderosamente no Brasil. Vai ser muito lindo, hein? Vai ser muito bom. Eita, que coisa tremenda. Hoje Deus falou comigo fortemente e abençoou este seminário. Então nós vamos ter esse seminário em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero que todos vocês que participaram desses dois últimos seminários, que são os 7 selos e as 7 trombetas de Apocalipse, possam também ter a graça de Deus participar. Estamos esperando ali, no mínimo, 100 alunos ali participando deste seminário. E eu espero que o Senhor nos dê a graça de que vocês possam ser cheios do Espírito Santo, cheios da palavra, cheios da revelação da palavra. Vai estar toda a equipe do Seminário Osana, todo mundo, o pastor Tony vai estar também, o pastor Wagner Miranda, o pastor Wagner Cordeiro. Estou esperando que Deus faça uma grande obra nesses dias. Hebreus, verso por verso. A imagem que você queria tá lá. Todos já têm? Pode baixar aí, pode baixar aí. Olha aqui que bênção. As 7 trombetas aí, eu fiz esse desenho, fiz essa noite, essa madrugada. Terminei, já era 1h45 da manhã. Coloquei aí os anjinhos, as trombetas. Coloquei o símbolo de cada principal, de cada objetivo. Coloquei os textos de Apocalipse e também coloquei os textos de Gênesis, onde Deus está realmente destruindo o velho mundo,
para estabelecer uma nova terra e um novo céu. Novos céus e uma nova terra. Então aí você tem as 7 trombetas aí, resumidamente aí. Quem fez esse curso, tá aí, ó. Quem já tem aí, dá um glória a Deus aí. Quem já tem, dá um glória a Deus aí. Michael já enviou. Aí mandar no grupo dos alunos também, Michael, eles estão pedindo. Michael já está pondo aí. Amém? Então você tem aí os objetivos, o sinal e o texto e os textos de Gênesis que nós fomos estudando ponto a ponto. Bem-aventurados são esses que têm o privilégio, Deus tem dado a capacidade para eles terem essas 2 apostilas. Lá na frente você vai necessitar. Primeira apostila na página 9. Primeira apostila na página 9. Tem aí a primeira apostila na página 9. A primeira mostra da misericórdia de Deus no meio de todas aquelas 4 investidas, que são as 4. Primeira trombeta toca a terra, a segunda toca o mar, a terceira toca os rios, né? E a 4ª toca o sol, a lua e as estrelas. Então, com isso, vocês estão percebendo que Deus está tocando o ecossistema aonde vive o mundo, isto é, aonde vivem os homens no mundo. Agora ele vai partir para o mundo espiritual. Ao tocar o ecossistema, o homem vai ter medo, vai temer, vai pedir para que as montanhas caiam sobre eles. Mas eles não vão se arrepender. Então Deus percebe que, pelo fato de ele ter mandado o dilúvio, pelo fato que isso aqui, todas as visões das 7 trombetas de Apocalipse, especialmente as 4 que tocam o ecossistema, para fazer com que o homem se arrependa. Então Deus chega à conclusão de que não adianta ele tocar no ecossistema. Porque os homens não se arrependeram. Nem o sol, a lua sofreram. Nós estabelecemos ontem, ficou bem claro que Deus vai falando isso, desde os textos antigos. Naum, ele fala em Abacuque, ele fala nos livros proféticos maiores, nos livros proféticos menores, que o sol, que a lua, as estrelas vão deixar de ter o seu fulgor. Então eu falei, por que derrubará as estrelas? Por causa dos justos que resplandecerão no fulgor do firmamento. A lua, né, referindo à nação de Israel, se referindo a igreja também pode ser colocado como a lua. E depois você pode colocar o sol, né, o sol da justiça, na Nova Jerusalém. O cordeiro é a lâmpada. Então a Nova Jerusalém, isso que eu coloquei aqui, ó, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Deixa eu colocar isso aqui. Isso aqui de um jeito para vocês entenderem melhor. Porque você não pode tirar a Nova Jerusalém, em hipótese nenhuma, do projeto escatológico. Quando você lê os livros de escatologia, antigos ou novos, dos seus dias ou não, você pode observar que a maioria dos escatólogos, eles nem falam da Nova Jerusalém. E o que eu mais falo, quando estou dando estudo de escatologia, o que eu mais falo é justamente da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a base da escatologia. Porque ao mesmo tempo que ela vem descendo e chega aos 7 anos em que a igreja é colocada dentro dela no arrebatamento, então automaticamente o que vocês estão vendo ali é a presença da Nova Jerusalém sobre a Nova Jerusalém. Na verdade, ela tem que terminar aqui. Seria aqui, no caso. Então, a Nova Jerusalém seria aí. Então, o que é que vai acontecer? Vocês estão vendo aí? O esplendor da Nova Jerusalém. E uma lâmpada, colocando aqui, do ponto de vista figurado aqui. Mas é o cordeiro, o esplendor do cordeiro
O cordeiro é a lâmpada. Nós estamos mostrando aqui. Então, o sol, a lua e as estrelas perderão o seu fulgor por causa da grandeza da Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, ela vem descendo. Então aqui a Nova Jerusalém, da parte de Deus, descendo a Nova Jerusalém, a sua glória, a noiva, a esposa ataviada, a esposa ataviada, né, sendo introduzida na Nova Jerusalém, e ela então descendo, esse período de esses 7 anos, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, aí a cidade descendo aqui, e nós aqui dentro da cidade. E termina com as bodas do Cordeiro, quando as duas testemunhas sobem de Jerusalém com os milhares, aleluia, glorificado seja o teu nome, Senhor, tu és o nosso mestre, Espírito Santo. Com todos esses mártires aqui, que vão sair de baixo, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Que como ninguém mais pode ir para o Será, para a dimensão do Será, então todos os mortos, né? Os que morrem, vou colocar aqui, senão vai atrapalhar aqui. Vocês têm aqui o trono de Deus e aqui é o altar. Só que está muito pequeno, eu vou ter que ampliar o altar. Aí vocês têm aqui o altar, que é o altar de incenso, que é muito gigante. Então vocês têm aqui milhares e milhares de almas que vão ser degoladas, decapitadas pela espada do falso profeta. E essas almas serão guardadas aqui durante todo esse período, porque desde aqui, do segundo selo até a última trombeta, ainda haverá salvação, até a última trombeta. Porque nas taças já não haverá mais salvação. As taças já serão uma questão de dias, porque o Senhor virá. Então, desde o selo 2 até o sétimo até a 7ª trombeta, esse período vai ocorrer assim como se fosse 3 anos. Quase 3 anos. 3 anos. 2 anos e 8 meses, mais ou menos. Então, todas essas almas aqui vão morrer. Então, são 4 grupos. São 4 grupos de mártires. Então, e esse primeiro grupo aqui, que vem o primeiro selo, que é o anticristo, aí vem o segundo selo. Começa a morrer essa turma. E eles começam a clamar, o primeiro grupo, Senhor, começam a clamar aqui, ó. Até quando, Senhor, o Senhor não nos vingará o sangue? Aí eles aguardem até que se complete o número dos que vão vir. Aí quando chega em Apocalipse, capítulo 19, versos 6 a 7, diz que aí a noiva se aprontou. Bem-aventurados que são partícipes das bodas do Cordeiro, porque a última parte já chegou. As 2 testemunhas já morreram, já fizeram o trabalho delas, e agora elas foram levantadas, e com elas todos os mortos que morreram e creram na mensagem dos anjos. Os anjos vão passar no céu, com o evangelho eterno pregando
dá-lhe glórias, prostrai-vos, adorai, glorificai. E milhões de pessoas serão salvas pela mensagem dos anjos. Né? Aquilo que a igreja não fez, os anjos vão fazer. Olha só que coisa tremenda, isso aqui é um resumo muito forte do que nós temos estudado até agora. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos agora na página 9 da primeira apostila, primeira mostra da misericórdia de Deus, revelando o abismo na terra, a visão dos demônios do abismo para experimento em vida, sem resultado de arrependimento. Sem resultado de arrependimento. Sem resultado de arrependimento. A abertura do poço do abismo mostra aos homens o tormento dos demônios presos naquele lugar. E Deus está trazendo o abismo à terra. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela do céu caía sobre a terra. Você pode ver, ó, na primeira trombeta teve o granizo que caiu do céu. No segundo teve um monte que caiu do céu, que é o tipo da pedra que cai na estátua de Nabucodonosor. Depois você tem um outro asteroide que cai na Terra. Depois vocês têm os astros do céu sendo as estrelas dos céus caindo. E na quinta trombeta, no quinto chofar, aqui diz que uma estrela só uma estrela vai cair do céu. Então vocês podem ver em todas as trombetas está caindo. Deus está dando tiros siderais sobre a terra. Deus está dando tiros siderais sobre a terra desde a primeira trombeta. Mas Deus não ama a terra. Não, Deus está limpando a terra. Veja que a crosta da corrupção, da impiedade, foi tão grande que Deus está bombardeando a terra desde a primeira trombeta. Bombardeio de Deus desde a primeira trombeta. Deus bombardeando com bombas siderais a terra. Veja em que estado o homem chegou. A profundidade do homem. Veja só que coisa tremenda. Meu Deus do céu. Isso é muito violento. Então, olha só. Aí está. O quinto anjo tocou a trombeta, página 9 da primeira apostila. Vi então uma estrela que é do céu cair sobre a terra. E foi dada a chave do poço do abismo. Então você vai entender por que a chave do poço do abismo. Esse é o mesmo anjo, é só uma estrela caída do céu. E foi dada a chave do poço do abismo. Então você vai perceber que essa estrela é um anjo. Essa estrela é um anjo. Então isso aqui nos ajuda bastante a compreender o texto de Apocalipse capítulo 12, versículo 3 em diante, que diz que uma terça parte das estrelas do céu. Né? A terça parte representando a terceira ou a terça parte dos anjos. Isso aqui, esse versículo ajuda você a entender essa visão. Amém? Então, olha só. Característica do abismo. O abismo é o poço profundo que fica no centro do Hades. Ele será aberto para mostrar a misericórdia de Deus aos homens. Como? Vai abrir o abismo, vai mostrar a misericórdia? Sim. O que ele vai fazer? Ele vai trazer a parte principal, colocando aí o abismo. Vou ter que desenhar aqui para vocês. Vou ter que fazer esse desenho que está aí na apostila. Vou ter que fazer esse desenho aqui para vocês terem a ideia do que nós vamos falar agora. Então você vai ter aqui o desenho. Vou colocar o desenho. Vocês vão ter aqui as portas, né? Vocês vão ter aqui, ver se eu faço mais ou menos, né? Aqui, coloco isso aqui para que vocês não fiquem frustrados. Aqui, aí, mais ou menos aí. Vocês têm aí, então tá. Aí você tem aqui a parte do seio de Abraão, que fica desse lado aqui. Aquela grande mesa
Grande mesa, né? Aquela grande mesa. Ela é em espiral. Abraão, Isaac e Jacó, chamado seio de Abraão. Seio de Abraão. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E aqui o grande lugar de tormento. E aqui vocês estão vendo o grande abismo. Grande abismo. Então, aí vocês estão vendo o anjo. Esse anjo, né, esse anjo descendo com uma grande chave. Estão vendo aí? O anjo descendo aqui com a grande chave para abrir esse lugar. Esse lugar é chamado de Abussos, é chamado de Tártaro, que é o mesmo que abismo. Que esse lugar aqui é um lugar violento, aí diz assim. Aí verso que ele abriu a porta, o verso 9, capítulo 9, verso 2 diz assim: e abriu o poço do abismo. E abriu, a página 10 eu estou. Abriu o poço do abismo, aí na sua Bíblia, se você não tem a apostila, Apocalipse 9, 2. Abriu o poço do abismo e subiu uma fumaça. Vocês estão vendo aí quando ele abre. Olha só, isso aqui está profundamente. Isso aqui está perto de um rio. Esse lugar é um lugar espiritual no meio da terra, que está perto de um rio, aonde o Éden foi estabelecido. O Éden, desde os dias do Éden. Então existem aqui 1, 2, 3, 4 anjos. 4 anjos. 1, 2, 3, 4 anjos que estão aqui, nesse lugar. Por isso que de lá, irmãos, vêm todas as contendas, né, da Pérsia, do Irã, da Síria, da Assíria, toda aquela região do mundo antigo, dos tempos passados. E aí os homens não entendem, quem estuda e vê a televisão, vê as notícias e não tem entendimento. Ai, curiosas. Que não tem entendimento que acontece no mundo palpável espiritual. E ele abre ali no profundo e essa fumaça vai saindo daqui dessa região do Eufrates, aqui, onde está a Pérsia hoje, que é o Irã, a Pérsia, né? Pérsia que ainda existe até o dia de hoje, aí, que é o Irã, daí, ó, e vai encher o mundo quando esse abismo abrir. E esse lugar de tormento aqui, onde todos os ímpios, desde o início, desde Caim, até o ímpio de hoje, todos esses ímpios, até o dia de hoje, as almas desses ímpios estão indo para esse lugar. Nessa região aqui estão os principados. Olha só aqui que eu estou falando. Por exemplo, uma cidade, na capital de uma nação, tem um principado. E quantos reinos houveram durante todo o período da história da humanidade? Pequenos ou grandes, foram presos aqui. Imagine quantos dos tempos de Noé, antediluvianos, Sodoma e Gomorra, e cada vez que Deus destrói uma civilização, e Deus destrói uma cidade como Sodoma, como Gomorra, como Jericó, ele tem que imediatamente prender os principados que atuavam nesse tempo.
Ele tem que prender esses principados. Então, esses espíritos são presos por quê? Porque eles abandonam o seu domicílio. Como isso funciona? Como isso funciona? Então, aqui está o Monte Sião, atualmente a Nova Jerusalém, as águas que caem em cascatas aqui, as árvores, os 4 tipos específicos de árvores que estão aqui, que representam os 4 tipos de anjos, o grande mar de águas. No meio desse mar todo aqui, Deus fez um firmamento. E no meio desse firmamento ele pôs os planetas, as galáxias, e bem aqui está a Terra, como se fosse um grão de mostarda. Foi aí que ele começou. Ao redor desse firmamento, Deus colocou as regiões celestes. Estão pegando aí? Quando cai a terça parte das estrelas, que são os anjos caídos, que eles caem, e que eles se transformam em demônios, Deus, então, isso só se transforma em demônio depois, lá na frente da terra. Então, esses anjos caídos são lançados eles são lançados daqui, da região aqui do Éden original, que esse é o Éden original, que é de Ezequiel, capítulo 28, do 12 em diante. Então, eles são lançados para cá. Então, o que vocês têm aqui? Vocês têm aqui, ó, nessa região, vocês estão aqui, vendo aqui, onde eles ficaram. Essa região é chamada de domicílio demoníaco, que isso aqui é chamado domicílio. Eles não podiam entrar aqui na terra, porque a terra foi dada aos filhos dos homens, Salmo 115, verso 6. Para eles entrarem no reino dos homens, eles têm que ter corpo, eles têm que ter um passaporte, e o passaporte é o corpo, e eles não têm corpo físico. E como eles não têm corpo físico, eles não podem entrar. Eles não podem entrar no mundo dos homens. Eles não podem entrar no mundo dos homens. Como eles não podem entrar no mundo dos homens, se eles entrarem, eles deixam o domicílio deles. Se eles deixarem o domicílio deles e alguém pegá-los, se alguém pegar um deles fora do seu domicílio, se alguém daqui dos homens pegá-los fora do seu domicílio, então essa pessoa tem poder para mandá-los para essa região aqui, ó, que é o abismo, que é esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui, que é o abismo. Então, se uma pessoa pegar um desses demônios aqui, você, na autoridade do nome do Senhor Jesus, né, encontrá-lo, em nome de Jesus, você ordena, pelo nome de Jesus, os anjos de Deus que estão contigo, prendem esses demônios, e esses anjos vêm e os colocam aqui. Então eles ficam aqui, ó, nesse lugar. Então eles têm medo de quem conhece esse segredo. A maioria dos líderes nem creem nisso. Por isso que eles vivem uma vida desgraçada de sofrimento. Porque, irmão, se eu sei que eu posso pedir aos anjos de Deus que estão comigo para prendê-lo, atá-los e lançá-lo no abismo, na autoridade do nome de Jesus, não é mais fácil porque eu tiro aqueles demônios da cadeia familiar, eu tiro aqueles demônios de toda a história futura daquela família. Mas a gente prefere dizer, sai, eles saem. Quando eles voltarem, se eles voltarem, eles voltam com mais 7 piores do que aquele. Então, qual é essa mensagem? Né? São 2 tipos de seres aqui que eu estou falando. Eu estou falando dos espíritos malignos, esses espíritos malignos que ficaram no abismo, né? E depois vocês vão ter os outros demônios
Aqui eu tenho espíritos malignos, aqui eu tenho novos espíritos malignos. As características são de autoridade e aqueles que trabalham como os soldados do lugar de tormento, que trabalham para atormentar as almas que vão, os ímpios que são lançados no lugar de tormento, porque o inferno ainda não foi inaugurado. Esse lugar aqui, chamado Hades, que é como um departamento. Na sua casa não tem um banheiro, a sala, não tem a cozinha, mas a casa inteira envolve todos esses departamentos. Assim é o Hades ou Sheol. E tem os departamentos A, B e C. O A é o seio de Abraão, que foi tirado daqui, e Jesus levou para a Nova Jerusalém na dimensão do ADC. Ninguém mais, nenhum justo que morre agora, depois da ressurreição de Jesus, nenhum dos justos vão para cá, eles vão direto para o paraíso, que foi transportado daqui para a Nova Jerusalém na dimensão do Será. Mas esses dois lugares aqui continuam até o dia de hoje. Os ímpios, as almas dos ímpios, vêm para cá para serem atormentadas. E aqui tem 200 milhões de demônios. E aqui nós não sabemos os números, mas são milhares também. Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem onde é que vocês estão. Para vocês entenderem onde eu estou falando. E eu pus esse desenho aqui na página 10. Então, ele vai abrir esse poço aqui. E esses primeiro vão sair os do abismo. Aí está, abriu o poço do abismo, página 10. Atributo dos demônios do abismo. Prova de que os demônios perdem o seu poder quando são lançados ali. Nós temos aí em Lucas 11, 12. Aí o verso 3, da fumaça saíram gafanhotos, que o certo seria, da fumaça saíram gafanhotos, mas a gente tem vergonha de falar, né? Que é muita besta. Da fumaça saíram gafanhotos que se espalharam pela terra. E foi-lhes dada a mesma capacidade dos escorpiões da terra. Piores que os gafanhotos do Egito. Prova de Satanás não tem poder sobre os selados de Deus. Apocalipse capítulo 7, 2. E imediatamente vi outro anjo que subia do Oriente e levava consigo o selo de Deus vivo. E então clamou com voz poderosa aqueles 4 anjos aos quais foi dada a permissão para danificar a terra e o mar. A marca da besta está sendo impressa em cada... Lembre-se que nesse período a marca da besta está sendo impressa em cada pessoa nesse tempo. Mas os anjos de Deus também trazem o selo espiritual para selarem os 144 mil servos de Deus lá atrás nos selos. Por isso vemos o anjo trazendo o instrumento de selar no verso 2. Apocalipse 7, 3, que é a voz que dizia: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as aves, até que marquemos com o selo. Isso aqui é passado, isso aqui é parte do selo, que eu estou só trazendo a lembrança. Capítulo 9, verso 4. Foi-lhes ordenado que não fizessem dano à erva, então eles não podem fazer o que eles querem, só podem fazer o que foi autorizado. Você tem que ter essa autoridade na sua cabeça. Isso que tira o medo. Isso tira o medo da pessoa. Porque você está debaixo de uma autoridade sobrenatural, que é o nome, que é o sangue, que é a palavra, o dabar de Deus. O sangue que foi depositado no propiciatório garante a tua vitória, rapaz. E te dá essa autoridade. Eles não podem fazer o que eles querem. Se você estudar como esses demônios atuam aqui, você vai perceber a limitação deles. Clame esse nome. Nem erva verde alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não tivessem o selo de Deus. Eles trabalham sob o controle do trono. Aí tem a foto na página 12. Meu filho e eu fizemos esse desenho aí. Esse desenho é nosso, Seminário Osana. Nós fizemos esse desenho aí, fomos colando. Passamos quase 4 horas para desenhar. Ele é gigante, ele é grande. Eu não coloquei ele completo aqui, né? Por uma razão. Capítulo 9, verso 5. Não lhes foi dada a permissão de matar os homens, mas de atormentá-los. Então, que eles têm que sair de lá por 5 meses. Deus vai tirá-los daqui do abismo,
vai trazê-los para a terra, para que eles sejam atormentados durante 5 meses, que é o máximo que o homem pode aguentar. 5 meses sob os tormentos dos principados dos dias antediluvianos, Sodoma e Gomorra, dos de Jericó, de todas as grandes cidades que foram destruídas na história da humanidade. Quando alguém morrer, meus irmãos, nesse período da grande tribulação, será uma bem-aventurança. 5 meses de experiências com os próprios elementos do inferno futuro em vida. Pessoas feridas, despedaçadas, desesperadas, clamarão sob grande dor de morte. Você está imaginando uma pessoa segurando a própria cabeça? Uma pessoa segurando a sua própria cabeça, sua perna, pedaço do seu corpo e dizendo, me matem, acabem comigo. E mesmo sendo bombardeadas, sendo explodidas, sendo atiradas, elas não podem morrer. Não poderão morrer. Meu Deus. Mas não poderão morrer. Nesse tempo, somente os mártires que creem na mensagem dos anjos morrerão. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados os que morrem no Senhor. E a gente lê isso aqui hoje, quando você vai fazer um culto funeral, aí você lê esse texto, e você lê esse texto, não sabe que está lendo errado do tempo. Porque esse tempo é bem-aventurados os que morrem no Senhor, para aqueles que vão morrer na grande tribulação. A gente pode até usar, mas é uma ignorância da nossa parte que esse texto está ligado a um tempo da grande tribulação onde só os justos vão morrer. Só os que crerem em Deus vão morrer. Onde os próprios ímpios vão clamar para que os montes caiam sobre eles como nos céus. E eles não vão poder morrer. Porque a morte vai ser um privilégio dos que crerem em Deus. Já pensaram, meus irmãos? Então aí verso 7, a natureza dos demônios, domínio dos demônios sobre os reinos. Os gafanhotos pareciam cavalos aparelhados para a guerra. Cavalos que não têm medo. E sobre suas cabeças haviam coroas. Por quê? Porque eles tiveram muitas vitórias. Eles levaram muitas pessoas. Os demônios levaram muitas pessoas para o lugar de tormento. Pelo crime, pelas drogas. E como eu falei para você no último selo, né, que é no terceiro selo, que é o terceiro em que Deus vai trazer a terra, né? Vai trazer a terra, o terceiro selo, vai trazer uma dosagem, né? Uma dosagem de droga para o mundo. Queriam drogas? Queriam maconha? Cocaína? Vocês queriam êxtase? Tome aí, eu dou para vocês. Eles vão experimentar em abundância aquilo que eles amavam. E vão odiar, abominar. Deus vai tratar com os próprios deuses deles, como ele fez no Egito, o sapo, o piolho, as trevas, os bezerros que eles adoravam. Agora eles vão sofrer com os seus próprios deuses, entre aspas. O poder depravador da varonidade vem deles. Tinham cabelos como de mulheres, mostrando aqui que a depravação ela não é resultado de ausência de pai, ausência de mãe, ausência disso ou daquilo, senão que é permitir-se encher de demônios. Está mostrando aqui, né? Cabelos de mulheres. E diz o texto, dentes eram como dentes de leões, por causa da sua rebelião. As pessoas desse período. Estou falando nesse tempo porque Deus vai colocar isso aqui. Porque vai ser o tempo em que a homossexualidade será 100% na Terra. Meus irmãos, a homossexualidade será tão grave, que para encontrar um homem na Terra será como se encontrasse ouro. Ouro. O anticristo será homossexual. O anticristo será homossexual. E assim como Alexandre o Grande foi homossexual, e ele é o grande tipo do anticristo, também o anticristo, nesse período para encontrar um homem na terra, vai ser como encontrar o ouro puro de Ofir, ouro puro da Amazônia. Aí o capítulo 4 de Isaías diz assim, capítulo 4, versículo 1 de Isaías, e 7 mulheres tomarão
Um só homem naquele dia, dizendo, comeremos o nosso próprio pão, que nós vamos trabalhar, você fica em casa. E vestiremos as nossas próprias roupas, você não precisa nos dar. Tão somente desejamos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio, a vergonha de não termos conhecido um homem na terra. Isso aqui é o que vai acontecer, capítulo 4, versículo 1 de Isaías. Então eles vêm, Satanás vai revelar pelos seus próprios demônios quem é que fazia um jovem másculo de repente se revelar feminino. Hein? Quem é que está por trás de tudo isso? Que a Bíblia fala, os cabelos deles, de mulheres, mas são rebeldes como os leões. Eles vêm mostrando neles mesmos. Né? Tinha uma aparência humana. Aí ele pode dizer assim, porque a Bíblia é tremenda, ela não se contradiz. Porque ela podia se contradizer dizendo assim, tinham aparência de homem. Mas eles não colocam. Eles têm uma aparência humana. Mas eles são afeminados. Esse é o sentido do texto de Romanos. São afeminados. Por isso é um poder extraordinário. Quem luta contra essa gente, quem luta contra esse povo, então automaticamente vai ver aqui os dentes dos leões que eles têm. Devem ser combatidos aqui no texto, aqui diz assim, que mesmo com toda a sua proteção, desafiam qualquer força. E aí o capítulo 9, versículo 9, os seus corpos eram protegidos por couraças de ferro. E os ruídos das suas asas era como o ruído de carros entrelaçados e muitos cavalos que correm para o combate. Exatamente esse poderio com que eles estão hoje trabalhando na França. Estava assistindo um filme agora coreano. E o Netflix, a Netflix, ela obriga os que fabricam que produzem filmes, ela obriga a Netflix, obriga a Netflix aos produtores de filme, tem que colocar alguma coisa ligada à homossexualidade. E ali naquele filme que estávamos vendo, ali está lá a presença da homossexualidade. Você não vê mais um filme sequer, uma novela, se não tiver a presença. Eles pagam, eles dão para o escritor dinheiro para que isso seja publicado. Qual é o objetivo de tudo isso? É a plataforma do anticristo. O governo entra um novo governo e já entra os que são parte dali da homossexualidade. Vamos correr, vamos pôr na escola, vamos pôr na universidade, vamos pôr nos filmes. Eles querem que o mundo aceite o seu comportamento. Isso é. Quem está por trás de tudo isso? Quem está por trás de tudo isso? Vocês estão vendo aí? Então, aí quando você não conhece esse poder, você vai lutar contra a carne e sangue. Aí no capítulo 9, verso 10, suas caudas tinham ferrões, semelhantes aos ferrões de escorpiões, porque são traiçoeiros. E com as suas caudas tinham a habilidade para fazer dano aos homens por 5 meses. E o que é mais impressionante, que a Bíblia fala em Provérbios, que eles não têm, os gafanhotos não têm, eles não têm líder. Está escrito em Provérbios que os gafanhotos não têm líder. Não tem líder. Os gafanhotos não têm líder. Mas nesse capítulo 9, verso 10, os gafanhotos tinham sobre si um rei, que são os únicos gafanhotos, Provérbios capítulo 30. Capítulo 30. Vou ler para vocês esse texto aqui, para vocês verem como a Bíblia é extraordinariamente bonita, linda. A Bíblia é a Bíblia. Capítulo 30, versículo 27, que diz assim: os gafanhotos que não têm um rei, contudo marcham enfileirados. Ora, irmãos, olha só. Os gafanhotos que não têm um rei,
e contudo marcham enfileiradas. E aqui eles têm um rei. Será que a Bíblia está se contradizendo? Não. Ela está mostrando que aí não são verdadeiramente gafanhotos, eles têm a aparência de gafanhotos, mas são espíritos malignos. E o seu rei diz assim: o anjo do abismo, o anjo do abismo, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, que quer dizer em grego Apolion, que muitos confundem Satanás com Apolion, e não tem nada a ver com Satanás. É um principado do abismo. O Apolion, aqui, ó, Apolion ou Abaddon em hebraico e Apolion em grego, Abaddon, ele reina aqui. E ele é o pior de todos os demônios depois de Satanás. Porque ele é o especialista em sofrimento. Ele é o especialista em sofrimento. E ele odeia os covardes. Ele odeia os covardes. Então, os demônios que são pegos, aqui como eu mostrei para vocês, onde foi aqui? Mostrei aqui para vocês. Esses demônios são pegos por um filho de Deus que usa o nome de Jesus e ordena aos anjos de Deus que estão com eles para que eles... Que o irmão falou assim: pastor, que história é essa de ordenar aos anjos? Porque a Bíblia diz que os anjos têm ordem a nosso respeito. Quem somos nós para dar ordem aos anjos? São os religiosos. São os religiosos. São os religiosos. Porque eles ficaram no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento a posição era Deus, anjos e homens. Essa era a posição no Antigo Pacto. Aqui no Antigo Testamento era Deus, anjos e homens. Olha só a posição hierárquica. Depois que Cristo morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos, ficou assim, ó, Deus, olha só, Deus, aí coloca aqui, olha só, igreja e anjos. A posição mudou. Por quê? Porque a igreja agora é a esposa do cordeiro. Quem manda na casa? A empregada ou a dona da casa? E não é uma coisa, no Antigo Testamento eu tenho, então, Deus dando ordem aos anjos a nosso respeito. No Novo Testamento, Deus está esperando que você ordene, dê ordem como esposa. Dê ordem como esposa. E o texto de Apocalipse fala, por exemplo, veja no capítulo 14, no capítulo 22 de Apocalipse, o último capítulo, para deixar claro para nós. Então, olha só, capítulo 22, o anjo falando, o anjo falando, né? O anjo falando. Capítulo 22, verso 8, e eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E depois de havê-las ouvido e visto, aí está falando o João, que é a igreja. Eu, João, a igreja. Sou membro da igreja. Está vendo? Prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava estas coisas, para o adorar. Então ele vai tentar adorar o anjo. Aí, olha só, mas o anjo disse: ei, igreja, ei, crente, não faças isso, porque eu sou teu conservo de teus irmãos, os profetas, e daqueles que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E o anjo rejeita isso. E esse anjo não é Adonai, o anjo Adonai, o segundo anjo Adonai, o terceiro anjo Adonai. O Adonai não é do capítulo 18 de Gênesis. Então, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito violento, porque agora no Novo Testamento o Senhor Jesus nos coloca numa posição de autoridade superiores aos anjos. Se ligares na terra, será ligado no céu. A oração, o poder da oração. O poder da oração, louvor, transforma em incenso as orações e louvores e move o trono de Deus.
E Deus com o Espírito Santo espera, o Espírito Santo em nós, fabricamos juntos o incenso que move o trono de Deus. Você não sabe qual é a sua posição em Cristo, não sabe a autoridade que você tem em Cristo, não sabe o poder que você tem em Cristo, e depois da ressurreição de Cristo, como esposa do Cordeiro, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aí vem o crentalho, cretino, né? É Deus que dá ordem, não tem respeito. Né? Porque ele está ainda no Antigo Testamento, está ainda antes da cruz, você está depois da ressurreição, você é igreja. Então, esses demônios que ele está mostrando aqui, esses demônios do abismo. Eu não estou falando eu estou falando do primeiro, daquele que dirige ali o Abaddon, o Apolion. Isso aí é o primeiro ai que nós estamos vendo, quando Deus tira esses demônios dali. Meu Deus. Então, essa quinta trombeta, o objetivo é trazer trevas, porque quando eles saem, tudo vira trevas. Tudo vira trevas. Trevas, tudo fica escuro. Trevas, com o fumo do abismo. Então levará a humanidade a viver as eras antes do primeiro dia da criação. Capítulo 1, verso 2 de Gênesis. Veja, tudo tem que voltar ao Gênesis. Todas as trombetas têm que levar você ao Gênesis. Por quê? Porque Deus está fazendo um novo céu novos céus e uma nova terra. Novos céus, plural, e uma nova terra. Aí ele diz, capítulo 1, verso 2, a terra estava informe, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Por isso que ele tem que abrir o abismo. O abismo solta trevas. Então, o que nós estamos mostrando quando Deus cria o abismo? Ele simplesmente põe as trevas dentro do abismo. Meu Deus. Então quando tudo era abismo, vazio e em trevas. Gênesis 1, 2. Antes dos dias. É um juízo sobre os homens, porque o abismo é aberto e os demônios saem para ferir os homens na terra, mas quando sob o poder deste juízo os homens não se convertem a Deus mesmo sob esse poder. Aqui da trombeta e os seus juízos finais mostra a misericórdia de Deus revelando o abismo na terra. Querendo dizer, vocês não podem ser governados por esses poderes. Eu tirei vocês. O meu filho morreu na cruz do Calvário para tirar vocês desses poderes, para que vocês passem a crer no poder do sangue depositado no altar. A abertura do poço do abismo, né, mostra a visão dos demônios do abismo para que os homens experimentem em vida, não quando eles morrerem, mas em vida, o poder do tormento desses demônios presos neste lugar. O que é isso? Deus está trazendo o abismo à terra para que os homens conheçam a característica do abismo. O abismo é um poço profundo que fica no centro do Hades. Ele será aberto para mostrar a misericórdia de Deus aos homens. Ao torná-lo conhecido dos homens, Deus espera que os homens compreendam o grande juízo que os espera no inferno futuro. Mas os homens não darão valor a esta demonstração, pois faltará quem os convença do pecado, da justiça e do juízo, porque o Espírito Santo não está ali. Onde fica o abismo? De onde vem essa história do abismo, pastor? Vamos ler Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, para nós vermos os textos. Vamos a fim de esgotar esse assunto aqui. Em nome do Senhor Jesus. Capítulo, não deixar dúvida aqui. Capítulo 16, versículo 19. Capítulo 16, versículo 19. E havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho e satisfazia-se em oferecer todos os dias esplêndidos banquetes. E havia um certo mendigo chamado Lázaro que jazia coberto de chagas à porta daquele e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que morreu um mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Então tem que voltar atrás aqui.
Então, para cá veio Lázaro. Vamos colocar Lázaro aqui. Lázaro. Lázaro. Ele esteve aonde? Ele esteve... Vamos colocar aqui a casa. A grandeza da casa do rico. Criando aqui uma casa para o rico. E o Lázaro só os cachorros. Lázaro, os cachorros. Os cachorros. Aqui. E Lázaro, a porta daquele homem da esplendidura. Vocês estão vendo aqui? Deus mandando um homem da sua parte para falar, para viver dentro da vida humana deste ímpio, para que esse ímpio mudasse o seu coração e se convertesse dos seus maus caminhos. Às vezes esse Lázaro é a sua esposa, que Deus mandou você casar com ela para ela salvar a tua vida. Às vezes é o teu esposo que Deus mandou na tua vida, que você despreza, que os cachorros são os seus antibióticos. Eu preguei uma mensagem muito forte há um mês atrás, em 2 igrejas aqui na Califórnia. Creio que foram uma das mensagens mais lindas que Deus me deu para eu pregar. Né? Porque a Bíblia diz que a mulher sirofenícia falou, até os cachorros comem da migalha que cai da mesa. Então nós sabemos que as migalhas são comidas do cachorro, pastor Tony Garcia. Então está provado na Bíblia que as migalhas são comida de cachorro, baseado no que disse a mulher sirofenícia. Mas quando a gente lê aqui, no livro de Lucas, nós vemos que ele comia as migalhas, que eram dos cachorros. Os cachorros tinham tanta piedade de Lázaro que os cachorros diziam, ei, come a nossa comida. Nós damos a nossa comida para você comer. Então eu estive falando 8 características dos cachorros. 8 características que os cachorros têm. 8 características que os cachorros têm. E uma delas é que eles sabem guardar. Quando o patrão deles, eles sabem, conhecem que o patrão deles é mão de vaca. Eles dizem, hoje tem comida, amanhã não tem, depois da manhã também não tem, depois da manhã é que vai ter uma bem miserável. Então eles aprendem a guardar um osso. Vocês podem ver que eles vão lá, os sapolos da vida, os bugarins, né? Eles vão lá e eles cavam um buraco e guardam aquilo ali do tempo da angústia. Então Lázaro aprendeu muito com os cachorros. Os cachorros. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Ao versículo 22, aleluia. 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 Maico, lá no meu escritório tem uma outra Bíblia dessa que é preta. Não consegue. Se não conseguir, deixei em algum outro lugar. Aleluia. Não é a minha, porque eu escrevi lá o que eu quero falar para eles. E diz o texto lá no Hades, lugar dos mortos, capítulo 16, verso 23. Estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão. Abraão. Sempre coloco Abraão aqui na cabeceira. Abraão e Lázaro no seu seio. No sentido de seio, é no sentido do seu regaço. E diz, vejo, tremendo essa parte. Oh, aleluia, é muito forte a presença de Deus aqui, meus amados irmãos. A glória de Deus. Só Ele é digno de toda a glória, de toda a honra.
Só Ele é digno de toda a glória, de toda a honra. Só Ele mesmo. Glorificado seja o teu nome. Continuando. E no Hades, estando em tormentos, ergueu os olhos, viu ao longe Abraão, Lázaro no seu seio, e clamando, estando em tormentos. A posição aqui para ele poder olhar e poder ver de onde ele viu aqui, ó, estando em tormentos. Por isso que a gente chama assim lugar de tormento. Para esse lugar. Dentro do Sheol, dentro do Hades. E aí no verso 24, e clamando, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia Lázaro, né, para que molhe a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que em tua vida recebeste os teus bens e Lázaro os seus males. E agora este é consolado e tu atormentado. Tremendo isso aqui. E aí o abismo, capítulo 16, verso 26. Irmão Jefferson. Capítulo 16, verso 26. Além de tudo isso, entre nós e vós está posto um grande abismo. Está o abusos. Está o grande abismo. De modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então está a razão do abismo. Quem reina no abismo, já sabemos. O texto já nos deu o texto, que é o Apolion. Será Apolion. Capítulo 20, verso 1, outro texto para o abismo. O abismo será o lugar de prisão de Satanás por 1000 anos depois do Armagedon. Capítulo 20, verso 1 de Apocalipse. E viu um anjo descer do céu, tendo ele a chave, o mesmo anjo lá, mesmo anjo, a chave do grande abismo, uma grande cadeia. Agora, não só a chave, mas ele vem com uma cadeia na mão. E ele apoderou-se do dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou aí por 1000 anos. E aí o capítulo 9, verso 11 diz, os gafanhotos têm sobre si um rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Aí, por que os demônios não querem ir para esse abismo? Lucas capítulo 8, versículo 27. Lucas capítulo 8, versículo 27. E quando Jesus desceu à terra, ele vinha do outro lado, veio ao seu encontro um homem daquela cidade que desde muito tempo estava possuído por demônios e não vestia roupa alguma. Então os demônios estavam fora do domicílio. Olha só aqui, ó. Esses demônios estavam fora do seu domicílio. Aqui estavam atacando o gadareno. Estavam atacando o gadareno. Estavam atacando. Então, se eles estavam fora do seu domicílio, onde é que está esse domicílio, pastor? De onde você tirou isso do seu domicílio? Já vou mostrar. Deixa eu ler esse capítulo aqui. Lucas 8, 27. E quando desceu a terra, veio ao seu encontro certo homem daquela cidade que desde muito tempo estava possuído por demônios. Aí você marca demônios. Que aí, demônios. Quem vai ter essa segunda apostila, hein, Maico? Maico, olha, quem tiver essa segunda apostila, ela está com uma bomba atômica na mão, porque eu pus um atrás do outro, verso por verso, para que ele possa ter essa apostila na mão. Olha, irmão, não é brincadeira, não. Vocês estão vendo aqui que eu já li a primeira apostila, já venci a primeira apostila, e agora eu estou dando mais ainda para vocês. Olha só que coisa que eu estou dando para vocês. Acompanhe comigo aí. Aí, ó. Lucas 8 diz, estava possuído, verso 27, por demônios e não vestia roupa alguma. Porque quando Satanás vem, ele quer deixar o homem nu, como em Adão, lá no Éden.
Eu disse para vocês ontem que os justos serão como estrelas, por quê? Porque eles vão voltar à condição de Adão. Adão não tinha roupa de linho, nem de algodão, não. A roupa de Adão era luz. Era luz. Como os anjos, era luz. E como é que você sabe? Porque Romanos 3, 23 diz que o homem foi destituído da glória de Deus. A glória de Deus era a roupa do homem. Por isso que quando você vai ressuscitar, Deus dará a glorificação de volta. Dará ao homem o poder das estrelas, da glória das estrelas. E uma estrela vai diferir da outra, vai depender do seu caráter, da sua vida que você teve com Cristo. Então ele quer tirar o homem, deixar o homem no estado que ele deixou quando o homem pecou, sem roupa. Não vestia roupa nenhuma. Nem habitava em casa, porque o demônio quer tirar você da sua casa. Ele não quer você dentro da sua casa. Ele não quer a sua paz. Ele não quer que você desfrute da sua paz. Ele quer que você saia de casa. Aí, e ele quer que você more nos sepulcros. O que são os sepulcros? Tudo que inspira a morte para você. Tudo que inspirar morte, seja droga, bebida, prazer, tudo que inspirar morte, fora da sua casa é sepulcro. E quando viu a Jesus, gritou diante deles, clamando. Aí o demônio falando, quando ele grita, quem fala não é o gadareno. Sim, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. Peço-te que não me atormentes, porque eles sabem que a presença de Jesus é um tormento. A presença da verdade é um tormento para quem vive na mentira. Capítulo 8, verso 29 diz, porque ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, singular, pois já havia muito tempo que se apoderava dele e procurava sujeitá-lo, amarrando-o. Que é outra característica quando o diabo vem. Primeiro, ele tira a sua roupa. 2, ele tira da sua casa. 3, leva para habitar no sepulcro. Verso 27, 29, ele o amarra. Ele o prende em grilhões e cadeias morais, em cadeias espirituais. Mas ele destruía as prisões, porque o homem não foi feito para as prisões. E diz o texto que a outra coisa que o diabo faz, leva o homem para andar errante, arrebatado pelos desertos. Arrebatar o homem para andar sem destino, tirar o destino, porque o deserto é um lugar onde você não tem destino. Você não sabe para que lado ir. Qual é a decisão correta que você tem que tomar? E Jesus disse, qual é o teu nome? Quando descobriu que ele não estava em singular, que estava em plural. Eles disseram legião, somos plural e não singular. Porque muitos demônios tinham se apoderado dele. E aí no verso 31, está aí, rogavam-lhe que não o mandasse para o abismo, que não lhe mandasse para cá, para o abismo, não andasse para o abismo. E por que Deus solta os espíritos malignos do abismo que estão destinados ao juízo? Deus não perdoou os anjos que pecaram, senão que os lançou nas regiões do Tártaro. Esses demônios não são os que estão aqui que ficaram aqui nos principados que saíram. Eles deixaram esse lugar, foram achados nos dias de Noé, Sodoma e Gomorra, de Jericó, e Deus lançou eles para cá, porque eles deixaram o seu domicílio, que é o seu lugar. Primeiro era aqui, número 1, número 2 aqui. Então, como eles deixaram o seu domicílio, vieram para a terra. 3, Deus os lança para o abismo. Esse é o princípio. E qual é o texto, pastor Nelson? 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, senão que os lançou nas regiões do Tártaro. Tártaro, vou voltar aqui atrás, que é aqui, ó. Aqui, ó, que eu só ampliei. Tártaro, aqui, ó. Tártaro. Tártaro, que é o grego, o termo grego. O mais profundo do Hades, o abismo mais profundo do Hades, em cadeia de escuridão, e os entregou para serem preservados para o juízo. Para o juízo. Então, o juízo está acontecendo na quinta trombeta. Preservado para o juízo. Verso 5. Não perdoou o mundo antigo, senão os preservou, que preservou Noé, o pregador da justiça, com as 7 pessoas, quando trouxe o dilúvio sobre o mundo. Então, esses demônios daí desse tempo, a partir daí, ele os lança aí. E 2 Pedro 2,6, condenou a subversão, perdão, e condenou a subversão às cidades de Sodoma, quer dizer, incêndio, e Gomorra,
quer dizer submersão, condenando-as às ruínas de cinza, expondo-as como exemplo aos ímpios que haviam de viver sem temor semelhantes abominações. Aí ele diz assim: ora, quero admoestar-vos, se bem que já sabeis tudo isso, Judas, capítulo 1, verso 5, Judas, verso 5, que eu sempre digo capítulo 1, verso 5, e diz: havendo o Senhor salvado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu, pois, os que não creram. Aí o verso 6 ele diz: aos anjos que não guardaram o seu principado, isto é, o seu domicílio, aos anjos que não guardaram o seu domicílio, mas deixando, não guardaram o seu principado, as regiões. Vou voltar para cá. Eu estou colocando aqui o texto de, aqui ó, Judas 1,5. Judas 1,5. Judas 1,5. Está falando aí o domicílio deles. Deus os colocou aqui. Aqui era a prisão deles. Se vocês saírem daqui e alguém daqui pegá-los fora daqui, vão pôr vocês ali no abismo. Será que é difícil entender? Está aqui na Bíblia, meu. E então eles estão guardados debaixo de cadeias eternas, cuidando do abismo para o juízo do grande dia. Aí ele diz, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído com aqueles habitantes, tendo ido imoralmente após outra natureza, foram postas como exemplo, sofrendo o juízo do grande fogo eterno. E como a terra nesse tempo estará invadida completamente, totalmente, a homossexualidade será uma cultura mundial. Deus os lança, traz os mesmos demônios que atuaram nos dias de Sodoma e Gomorra. E eles vão fazer o quê? Eles vão trocar o nome. Vai ser tão grande a impiedade que Jerusalém, que é a cidade santa, eles vão trocar o nome dela para Gomorra. Gomorra. Eles vão pôr o nome de Jerusalém. Gomorra. E diz o texto de Apocalipse 11. Vou ler para vocês aqui como que eles vão mudar. Vai ser tão grande. Aí vocês veem esses demônios saindo daqui. Os demônios das piores impurezas e das piores perversões. E vocês ainda nem sabem, nem conhecem, porque nós estamos ainda no cordão umbilical da perversão. Vocês não têm ideia do que significa. Se vocês lerem Juízes 20 e 21, vocês vão ver. Juízes 20 e 21. Vocês vão ver a história. Se vocês lerem como era que foi. Se vocês lerem capítulo Levíticos, capítulo 18 inteiro, vocês vão ver o que era que eles faziam com a mãe, com a irmã, com a avó, com a sogra. O que eles faziam com elas. A mulher era pior que um objeto. Meus irmãos, mostrando o texto de Apocalipse, vocês verem o que eles vão fazer com Jerusalém. Vocês vão ver o que eles vão fazer com Jerusalém. Então você está com medo? Você está com medo porque agora tem um grupinho ali na rua, tem um grupinho ali, tem um grupinho que luta no Congresso, que tem um grupinho que trabalha por eles em tal lugar, que o presidente faz alguma coisa por eles? Isso não é nada. O que vai acontecer? A terra será dominada, se transformará uma nova cultura, que um homem, varão, para ser achado, será como ouro, e uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres, 5 mulheres, 6 mulheres, 7 mulheres vão lutar para ter um homem desses varões. E esse vai sofrer, porque ele vai ter que se esconder. Os varonis vão ter que se esconder. Aí no capítulo 11, vocês verem aí no capítulo 11, quinta trombeta, que coisa. Capítulo 11, que é os próximos 2 sinais que nós vamos estudar agora, ainda vamos estudar agora. Capítulo 11. Capítulo 11. Quando ele vai tocar ainda, vai chegar aí. Aí diz o texto. Capítulo 11, verso 8.
Diz assim: seus corpos serão deixados como espetáculo na praça da grande cidade de Jerusalém, que espiritualmente se chama, nesse período, Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Que é Jerusalém, onde Jesus foi crucificado, foi em Jerusalém. Jesus não foi crucificado no Egito, nem em Sodoma. Ele foi crucificado em Jerusalém. Então, o anticristo, na sua plataforma, na nova cultura que ele vai estabelecer na terra. A impiedade. Você olha agora para a nossa nação, você vê, a impiedade tomou conta de todos. O Senado é uma vergonha. Né? O Congresso é uma vergonha. Os três poderes são uma vergonha. A corrupção, eles sabem que a corrupção está neles. Eles sabem que estão errados, eles sabem, porque a consciência deles diz que eles estão errados. Mas para salvaguardar a vida, o sangue deles, eles estão permitindo a corrupção por causa dos benefícios corruptos que eles recebem para dar uma canetada, para dar um sim, para dar um não. Eles sabem isso, eles sabem que está neles. A corrupção condena-os na mente, eles não dormem à noite, eles passam um pesadelo, eles andam com medo, eles andam em carros blindados, eles não têm paz. Eles têm todo o dinheiro do mundo, mas eles não têm paz, porque Deus não deixa eles em paz. Nem os cretinos crentes, nem esses miseráveis, mentirosos, deputados, senadores, crentes, safados, miseráveis. Eles não dormem à noite, senhoras e senhores, porque eles sabem que estão caladinhos, eles estão com o rabo debaixo das pernas, porque eles estão vivendo uma vida de corrupção. Eu estou falando dos crentes. Por isso estão com medinho. Falam como se fossem meninas. Falam como se fossem meninas. Senhoras e senhores, porque esse é o poder. São os gafanhotos com cabelos travestidos. Eles são violentos com os dentes quando toca neles. Eles te matam porque são traidores, eles te matam porque são escorpiões, porque eles te abraçam com um sorriso de leões, eles te mordem com os mesmos dentes. Nós ainda não vivemos nada ainda. Então aí, vocês veem agora a visão da sexta trombeta. A sexta trombeta é uma coisa muito violenta, a sexta trombeta. Eu mostrando aqui, né, a autoridade que você tem, que eu não posso passar para a sexta trombeta, se que o Espírito Santo está falando no meu coração, explicando isso dentro de mim, da minha alma, dizendo para todos vocês que me escutam, que me veem agora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o que morreu por nós na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A igreja não conhece esse poder. A igreja brasileira, a igreja latino-americana, a igreja da língua portuguesa, a igreja organismo, estou falando, não conhece esse poder. Porque se pudesse, se tivesse entendimento, já teria preso esses demônios no abismo, isso teria resolvido, mas os pastores não creem, eles precisam nascer de novo, esses homens que estão pregando a palavra de Deus que eles pregam, mas que não creem 100% nelas, não creem nelas, nas palavras de Deus, porque são os seus reinos. São os donos das denominações, assinam como se fossem os donos das denominações, passam seus poderes para os seus filhos para os netos. Todas as igrejas do Brasil estão vivendo essa imundícia, essa corrupção. Vocês estão falando daquele que diz que tem poder sobre o julgado, que vocês têm raiva deles, mas os pastores são iguais a eles. A maioria deles são iguais a eles. Eles matam no banco os seus obreiros. Eles dão canetada e mandam sair, mandam embora, tiram as congregações. Se não votar no meu candidato, tira ele da congregação. Tira ele do setor, desgraçado.
são iguais a eles. São poderes, são autoridades espirituais que estão por trás deles, são demônios que estão por trás deles. Onde mora esse demônio? Mora lá na casa do pastor da igreja tal. É lá que vive. Aquele demônio vive lá, se esconde na igreja dele, iguais nos dias das sinagogas de Jesus. Senhores, de que vocês estão reclamando? Se nós temos visto isso em todas as esquinas, se nós temos visto esse papado, esse poder, esse ódio, essa vingança, essa cara de cordeiro, mas tem dente de leão, de que vocês estão tendo medo? De quê? Se vocês estão acostumados com eles das congregações, que deixam as ovelhas feridas, que comem as ovelhas, ao invés de tratar a lã, eles comem as ovelhas. O gado a gente tem que matar para poder negociar, mas as ovelhas não podemos matar a ovelha. Ovelha não é para matar, ovelha é para cuidar. Meu Deus, por isso nós vemos tudo isso. Esses poderes, onde estão eles? De que nós reclamamos? De quem? De Stalin? De Marx? De quem? De Evo Morales? De quem nós estamos reclamando? Hein? De Lula? De quem nós estamos reclamando? Se os nossos líderes são iguais a eles. Então, dessa visão, Mike está dizendo que o microfone não está gostando. Mas escute isso aqui em nome de Jesus. Eu estou falando da autoridade que Deus está me dando. E essa autoridade está chegando a meu coração, seu coração, sua alma. Está vivendo esse momento. Meu Deus. Jonatas Silva, doutores da teologia, Bruna Stephanie, Daniel Santiago, Tony Garcia, Rafael Lucas, Oremai Yeshevia Soromonaias, Oricamaine Vashevia Soroboshaias, Oremanaias Sevabashebas, Orikamashebas. A corrupção tem tomado conta de todos os cantos, de todas as áreas, de muitos corações. Mas bem-aventurados aqueles que estão aí, ouvindo a palavra. Bem-aventurados sois vós, diz a palavra, que conheceis o meu nome, diz o Senhor. Bem-aventurados sois vós que levantais a mão, ou que levanteis as mãos para o santuário. Bendizei ao Senhor, todos os moradores da terra. Bendizei ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus e foi Ele que nos fez e não nós. Somos ovelhas do seu pastoreio. Glória. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Aí Deus vai mandar o quê? O que Deus vai mandar? Maico, o que Deus vai mandar? Deus vai mandar elementos que sejam tão tenebrosos quanto eles. É o terror para o terror. É o terror para quem aterrorizou. É o terror para quem se vingou por si mesmo. É o terror para quem aterrorizou vidas inocentes, que prendeu gente inocente, que trouxe canhões para poder prender uma alma que está morrendo de câncer, que trouxe helicópteros e bombas atômicas para prender uma formiga, senhores. Que covardia, meu Deus, que covardia. Que é grande para os inocentes, que é pequeno para os gigantes, que é poderoso e fala grosso para aqueles que não têm força, mas que fala como um gato, mia, perto dos traficantes. Senhores, que Deus vai mandar para esses homens? Então esses gafanhotos são poucos para eles. Esses gafanhotos não são nada para eles. O juízo de Deus virá. E nós vamos assistir de janela tudo isso que vai acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero que você se livre disso. Porque geralmente quando você vive e aprende essa linguagem, dessa comunicação da injustiça,
e da vida da injustiça e da impunidade, você se torna também um igual a eles. Para que você não viva essa verdade, que é uma mentira. Em nome de Jesus. Essa é a quinta trombeta. A sexta trombeta, ela vai para o ponto fundamental que está no livro de Gênesis, no capítulo 2, Gênesis capítulo 2, verso 10. Gênesis capítulo 2, verso 10. Diz o texto: e saía um rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia, e se tornava em 4 cabeceiras. E o nome do primeiro é Pison, quer dizer troca, este é o que rodeia toda a terra de Havilá, que é o sofrimento, onde há ouro, de onde há ouro sai sofrimento, gera ouro. O primeiro rio do Éden era a troca, que é o poder da troca, que é... Dinheiro não se usa dentro da família. O dinheiro não tem valor na família. A família sabe que tem que comprar, comer, viver e tal, mas a grande moeda da família é a troca. É a capacidade de negociar. A negociação é a moeda da família. Por isso o primeiro rio é Pison, que quer dizer negociar, trocar. Que não envolve aqui dinheiro. E diz o texto, o nome do segundo rio é Gion, quer dizer Vale da Graça. Este é o que rodeia a terra de Cuxa, as trevas. A graça rodeia as trevas. Capítulo 2, verso 13. Isso aqui só tem só na Bíblia, a versão de Nelson. Capítulo 2, verso 14. O nome do terceiro rio é Gidekel, que quer dizer tigre. Este é o que vai em direção ao oriente da Síria. Ele enfrenta dentro da casa, da família. Nós temos que enfrentar a Assíria. O que é a Síria? A Síria é a cidade sanguinária. A família, ela vai contra a violência. E por último, o quarto rio é o Eufrates, que quer dizer produtor de frutos. E nesse rio Eufrates, irmãos, aí está o que estava guardado no produtor de frutos. Aí você vê na apostila, na primeira apostila, na página... Sexta trombeta, na página... Aí você tem na página 14 o desenho, que é o resumo da abertura do Hades, a visão dos demônios que atuam no lugar de tormentos, a voz que vinha do altar de incenso, o lugar de tormentos solta os seus demônios, que coisa tremenda, couraça de fogo, cavaleiros com couraça, jacinto, enxofre, porque eles vêm do lugar de muito tormento, cavalos com cabeça de leões, cujas bocas saem fogo, fumaça e enxofre. Aí você tem aí no desenho, do 9:13 ao 21, aí você tem 4 demônios que foram presos, 9:14, que é a sexta trombeta. A sexta trombeta. Vamos ver aqui. Abertura do Hades. Agora, a visão dos demônios do Hades, de Lucas 22, Lucas 16, 22 e 23. Aí você tem a abertura do Hades. Que parte é essa, pastor? Pastor Alderi Nelson. Então, a quinta trombeta está aqui, ó. Dá para ver aí, Mike? A quinta trombeta está aqui no abismo. A sexta trombeta está aqui, ó. A sexta trombeta ou o sexto chofar. Sexto chofar. 200 milhões. De onde que eles vão sair? Daqui que eles vão sair. Eles vão sair daqui, ó. Eles vão sair daqui. Aí diz o texto, o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu-se uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro. Uma voz que vinha do altar de incenso. Debaixo deles estão as almas
que estava diante de Deus. Aí a prova do controle geográfico de Deus sobre a terra. Ali está a porta do Hades, perto do Eufrates. Coloquei aqui o Eufrates, aqui em cima, logo quando eu iniciei a aula. A prova do controle geográfico de Deus sobre a terra, ali está a porta do Hades. Capítulo 9, verso 14. A qual ordenara ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Quando Deus criou, lá no Gênesis 2, o verso 14, lá quando ele cria o Eufrates, Alex Menezes, quando ele cria o Eufrates, pastora Sara Rodrigues Guilherme, veja, quando ele cria, ele já está pensando, então ele prende esses 4 anjos. Já desde o Éden? Já desde o Éden. Porque ele sabia onde ele ia chegar, ele tinha o propósito eterno colocado na sua mente, ele sabia, Deus sabe todas as coisas, Deus está sendo glorificado agora, o Deus Criador, dê glória ao Deus Criador, diga assim, glória ao Deus Criador. E tinha colocado ali no Eufrates desde Gênesis 2, porque ele tinha um propósito com a terra. Os 200 milhões de demônios soltos no Hades, Deus trará os anjos malignos do Hades à terra para convencer os homens dos seus pecados, mas será vão. E foram desatados 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano. Você já pensou você criar lá no Éden, cria o Eufrates, ele abre lá, coloca 4 anjos ali e diz, olha, para o dia, tal hora, tal mês, tal hora, tal ano, tal mês, tal hora, vocês vão ser soltos daqui. Com o fim de matarem a 1/3 parte dos filhos dos homens, para sempre lembrar o que Satanás fez quando ele ainda estava como luzeiro no Monte de Sião, quando ele derrubou as 1/3 parte das estrelas. Deus está só dando sinal, desde o princípio desse estudo, a 1/3 parte, para mostrar que Deus sabe o que recado que ele está mandando. Glorificado seja o nome do Senhor. Dê glória ao Deus Criador. Você não sabe que você está... Eu pus um desenho aqui deles, irmãos, lá no Hades. Um desenho. Olha quantos milhares. Página 15 aí na apostila. Eu coloquei aí o mistério outra vez do seio de Abraão, o número dos exatores verdugos, os 200 milhões de demônios soltos no Hades, o número dos exércitos dos cavaleiros eram 2 vezes 10 milhares por 10 milhares. Quem entende um pouco de matemática sabe que são 200 milhões, pois ouvi o número deles. Eles têm a mesma natureza do Leviatã, pelas características deles, vemos como é a natureza do Hades, lugar de tormento. Capítulo 9, versículo 17. E assim vi nesta visão os cavalos e seus cavaleiros que montados tinham coraças de fogo e de jacinto e de enxofre, porque eles estão na natureza que será o inferno no futuro. Fogo, jacinto e enxofre. A natureza do inferno, que ainda vai ser inaugurado, que esse lugar, o próprio Hades, vai ser lançado dentro do inferno. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. De suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Deus mostrará o tormento eterno dos homens. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos filhos dos homens. Olha só que coisa. Pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam da boca dos cavalos. Característica de Satanás. Templo de serpentes e escorpiões, que naquele tempo, nesse período, eles estão batendo na porta do pai de família para pedir 3 pães. E ele diz assim, será que eu vou dar um ovo ou dar um escorpião? Eu vou dar a eles o direito de nascer de novo ou vou dar um escorpião para eles? Porque é tempo de escorpião. Eu darei pedra ou darei pão? Porque é o tempo da pedra que vai cair da segunda trombeta, que vai destruir o poder de Satanás. Darei pedra ou darei pão? Darei pão. Depois ele diz, porque o poder dos cavalos estava em sua boca e em sua cauda, porque as suas caudas eram semelhantes a serpentes, mostrando desde o princípio o poder das trevas,
e tinham cabeças e elas causavam dano. Resultado, não houve arrependimento. Os homens não quiseram dar atenção ao aviso de Deus. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das suas obras más, as obras das suas mãos. Nem deixaram de adorar os demônios, ídolos de ouro, prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Isso prova que a revelação do Hades, sem a pregação do evangelho, não convence homem nenhum. Então Deus está mostrando, nem os demônios do abismo, nem os demônios do Hades vão trazer convencimento, porque esse poder só o Espírito de Deus é que pode dar. Porque só o Espírito Santo que pode convencer o homem do pecado, da justiça, pode convencer o homem do erro que ele cometeu. E quando a gente puder, ou quando nós quisermos trazer todo tipo de convencimento da carne, não mudará o sentimento do pecador, se não for pelo Espírito de Deus. Porque entre a boca do pregador e o coração do pecador está o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo, meu Deus. E isso prova que a pregação, que a revelação do Hades sem a pregação do Evangelho não convence o homem. Capítulo 9, verso 21, e também não se arrependeram dos seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos, roubo, sexo, feitiçaria e crime. E então termina essa primeira parte aqui para entrar ali E eu queria que vocês vissem alguns detalhes que Deus ainda me deu aqui. Quero passar aqui para a apostila mostrando para vocês aqui. O Eufrates, o que revela a descrição da sexta taça, o local do juízo, o rio Eufrates. Apocalipse 16, verso 12, diz o sexto anjo esvaziou. Eu estou falando da mesma. Estou colocando para vocês a sexta trombeta, mas estou levando vocês para a sexta taça, para vocês verem como se juntam uma na outra. Eu disse para vocês que a diferença entre as trombetas e as taças, elas têm os mesmos propósitos, os mesmos objetos, os mesmos objetivos, só que as trombetas é só o início. Ter essa parte. As taças é a plenitude desse juízo. Aí no Apocalipse capítulo 16, verso 12, falando da taça, o sexto anjo esvaziou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou, liberando o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então todos os reis que estão presos no Eufrates, que não podem passar por causa do rio, o rio seca. E quando o rio seca, um vale acontece na frente deles e eles podem vir trazer os seus exércitos para poder se reunir num grande vale de Josafá, na grande batalha do Armagedon, que será nas terras de Israel. E aí, o que é que diz o texto? Quando isso acontece, quando ele faz isso, então na boca do dragão, capítulo 16, verso 13, da besta e da boca do falso profeta, saíram 3 espíritos imundos, semelhantes aos aspectos de rãs. São espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis do mundo, a fim de congregá-los para a guerra do grande dia, o Todo-Poderoso. E o capítulo 16, eles vão terminar no Armagedon, tudo isso. E ele diz assim, capítulo 16, verso 1, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestiduras, para que não ande nu e a sua nudez não seja vista. Tremendo, meus irmãos. Coisa tremenda. Coisa tremenda. Coisa tremenda. Aí no capítulo 9, verso 13 de Apocalipse, quando ele diz, o sexto anjo tocou a trombeta e ouvi-se uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual ordenaram o sexto anjo que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Mostra aqui qual a principal mensagem que eu tenho na sexta trombeta. A principal mensagem é que Deus tem guardado armas, estão guardadas. Deus tem armas guardadas que estão presas na própria terra, diante da própria humanidade,
para um ano, para o mês, para o dia e para a hora. Qual a mensagem que eu tenho na sexta trombeta? É que Deus fará com que o lugar de tormento saia para fora. Saia e nos dá por onde sai a porta do Hades, meus irmãos, do mundo espiritual. Como se fosse uma laranja. Dentro da laranja, a terra ali, a laranja. E dentro daquela laranja não é a massa da laranja, e sim a parte espiritual, a que não se pode ver. No centro da terra, esse mundo. Coisa tremenda. Tudo isso que nós estamos vendo aqui. Meu Deus. 200 milhões de demônios que atormentam a vida das pessoas que estão habitando. Então, entre a sexta e a sétima trombeta, nós temos 2 eventos. O primeiro evento é o arcanjo e o segundo evento são as 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas. Aí então vem a sétima trombeta, que é exatamente a revelação de Jesus Cristo, o Rei. Então isso será para a nossa aula de amanhã. Quero que vocês tenham isso, irmão. Poderia guardar isso? Poderia guardar essa apostila? Guardar essa apostila. Né? Guardar essa apostila para mim. Ficar aqui no meu computador. Mas por que ela vai ficar guardada comigo? Se ela pode ser sua. Qual é o valor dela? Sim. R$ 69,90. R$ 69,90. Faz um grande favor para você mesmo. Te dei esse presente. Faça esse presente. Um presente para você mesmo. Dizer, Deus, muito obrigado pelo privilégio que eu tenho de estudar. Estudar a tua palavra. Meu Deus, tudo isso mostra que Deus tem um controle. Primeiro ele vai trazer o que é físico, o que é palpável. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta trombetas. Primeira, segunda, terceira, quarta será físico. A quinta e a sexta trombetas serão poderes espirituais. É o bombardeio de Deus para limpar a terra. O bombardeio de Deus para limpar a terra. 4 que vêm do mundo do espaço sideral e 2 que vêm do interior da terra, né? Que são os que vêm do Abaddon, né? Que vêm lá do Apolion, e outros que vêm do lugar de tormento. Então, estou falando aqui, resumindo para vocês. Vocês pegaram a pequena apostila aqui, a pequena folha que eu mandei para vocês, ali está o resumo de tudo o que nós estudamos. Amanhã vamos estudar o grande arcanjo e as 2 testemunhas e finalizar com a sétima trombeta. Que Deus, o Senhor, o nosso Deus tão poderoso, Alberto Chimuta, Paulo César Silva, Douglas Carvalho Farias, Gabriel Carvalho, Alex Menezes, Daniel Santiago, meu grande amigo Tony Garcia, pastor Marcelo Gonçalves, Neide Amorim. Olha aí. Aí está, o Maico está colocando aí para vocês, aí onde você pode baixar esta apostila agora, nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Pastor Maico de Paula, Dude Souza, Marcelo Martins, glória a Deus, Maria Luísa, aleluia. Graças a Deus. Evandro Campos, Vando Matias, Erimar Barreto. Deus te abençoe, meu irmão Erimar. Tu és um grande amigo. Francisco Aeronildes, pastor Rafael Lucas, Deus abençoe esta igreja linda. Fábio, meu filho amado, você está aí, rapaz. Grande abraço, pastor Fábio. Te vi passar rápido. Ulisses Holanda, Washington Montes, Caio Gonçalves, Sabrina Pinto, Cláudio Ferreira, Juliano Lidilete, Ivani Gama, ei, Diácono Fabrício Rodrigues, Cristiano, grande abraço. Pastor Daí Santos, amigo, Sandra, Jamerson Freire, grande amigo, Edivan Oliveira, quero ver vocês lá. Quero ver vocês, quero abraçar vocês lá em 15 de março ao 19 de março. Grande seminário de Hebreus. Grande seminário de Hebreus, em nome de Jesus. Quero ver vocês lá em nome de Jesus de Nazaré. Josina Araújo, Douglas Carvalho de Farias, Michael Jaime, Antônio Pereira, Jorge Luiz, José Alves, Maranata Purificadores.
Ei, pastor Macedo, Deus abençoe. Daniel Santiago, graças a Deus. Obrigado pelas bênçãos que vocês estão mandando. Obrigado. Deus abençoe. Foi abençoado? Foi abençoado? Foi abençoado. É hora de você abençoar. Nosso gasofilácio espiritual, nosso gasofilácio digital, dralderia@gmail.com. Aí você pode colocar um pouquinho do seu amor. Aí você pode colocar um pouquinho da sua gratidão. Aí você pode colocar um pouquinho da sua palavra de bênção, dizendo para mim, dizendo para o Maico, dizendo para todos que trabalham, pastor Elício, pastor Tony Garcia, pastor José Wellington da Silva, para todos que trabalham nesta obra, queremos que vocês continuem. Queremos que vocês continuem. Não queremos ver vocês em crise, queremos que vocês continuem fazendo esta obra. Amém, irmãos? Que bom será para todos nós. Já imaginou se nós, pastor Antônio Garcia, pudéssemos explicar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, versículo por versículo? Um por um, cada versículo da Bíblia? Pois é isso que nós estamos fazendo gratuitamente. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Pai, abençoa cada vida, Senhor, que propôs no seu coração nos abençoar com uma oferta de amor, uma oferta que nos joga para frente, que nos dá impulso para continuarmos pregando a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos dons, pelas maravilhas, pelas pessoas que são salvas. Já várias pessoas, viu, irmãos? Várias pessoas dão testemunho diariamente. Voltei para Jesus, estava afastado, estava ouvindo essas mensagens das trombetas, dos selos e das trombetas. Jesus me tocou, eu voltei para Jesus. Me ajuda. Agora eles são parte desta igreja. E são parte deste corpo de ovelhas que estão esparramadas em todo o globo, em toda a face da terra. E sem o apoio de vocês, sem o amor de vocês, nós não podemos ir adiante. Torne-se membro. Mude essa cor branca para a cor verde. Faça parte dessa história. Já pensou quando o Senhor Jesus chamar as pessoas em quem ele investiu, que o seu reino investiu? Ele não vai chamar só Tony de Garcia, ou Alderi Nelson, ou Marcelo, Alex Menezes. Todos nós, de uma só vez, dentro de um propósito. Os que estavam debaixo de um propósito serão chamados de uma só vez, porque o galardão será dividido entre eles. Um dia eu vou falar para vocês sobre isso. Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado, Silena, Lucas Novaes, Jamerson Freire, obrigado. Pastor Rafael Lucas, obrigado. Obrigado vocês, Avivar Pereira, obrigado. Fernanda Maluf, obrigado. Adriano Silva, Bruna Stephanie, Daniel Santiago. Deus abençoe. Tem mais alguma coisa para dizer, Maico? Pai Celestial, declaro esta palavra e abençoa todos os que colocaram a mão, Senhor, neste altar. Que sejam abençoados. Tu visitas, Senhor, a cada um de nós, todas as vezes que nós visitamos o teu altar. Seja abençoado em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a consolação augusta e preciosa do Espírito Santo de Deus, permaneça convosco até aquele grande dia, o dia da sua vinda. Que Deus vos abençoe. Até amanhã, no nosso mesmo horário, neste mesmo canal.